Papai, guia a tua filha, Espírito Santo, guia a tua filha para falar conosco, falar aos nossos corações, falar, papai, a tua grandeza, papai. Papai, indo com as tuas palavras, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Muda o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, de agir, de sentir, papai. Papai, toma-nos, Senhor. Papai, de maneira sobrenatural nesta noite. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, e testifica com o nosso espírito que nós somos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pai do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Aleluia. Hoje o Senhor ele vai nos levar para 1 Samuel 15. Aleluia. Oh, glória. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. Pegar. Agora a igreja tem um copo para a glória e honra de Deus. Amém. E vai dizer assim, todos conseguiram abrir? Vamos chegar a todos abrir? É o que ou 1 Samuel. Irmão Antônio, pode pegar a Bíblia ali. Irmã Josilda. Vou comprar a minha. Não, mas pode pegar dali. Ah, entendi. Eu conheço aqui, ó. É você. Pega ali. Mas eu obrigada, dona Vitória. 1 Samuel 15, já está na caixa. Aleluia, glória a Deus. Peço que nossos amados irmãos fiquem de pé em reverência à palavra. Aqui na minha Bíblia está escrito a desobediência de Saul e sua rejeição. E vai dizer assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, aleluia, ter se oposto a Israel no caminho, aleluia, Amaleque pelo que fez Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para, aleluia, para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, aleluia. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, aleluia, glória a Deus, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. Aleluia, glória a Deus. E não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram,
porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por quê? Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, aleluia, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este o adorou. Samuel mata Agag. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Senhor, essa é a tua palavra. Pai, nos conduz, Espírito Santo. Mostre, Senhor, para cada um de nós aonde o Senhor quer seguir, Senhor. Porque o Senhor escolheu essa palavra, Senhor. Para que o Senhor possa ministrar, Senhor. Que seja a tua palavra ministrando em nossos corações e nossas mentes. Pai, todo espírito de distração seja repreendido em nome de Jesus. Coloque seus anjos ao redor da tua casa nesse momento, Senhor. E, Pai, como uma flecha, acerte nosso coração, Senhor. Para a tua palavra, para aquilo que o Senhor quer nos mostrar hoje. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, glória a Deus. Colocar um instrumento. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Quando o Senhor ele me deu esse versículo, eu perguntei: Senhor, qual é o versículo? Porque ele me deu duas palavras. E eu falei: estarei pregando, só que tem um porém. Quando estava chegando próximo da pregação, eu falei: Diaconisa Grazi, vamos ver quem o Senhor vai escolher, quem o Senhor vai colocar para pregar. Porque é como se aquela palavra que o Senhor havia me dado não era mais aquela. E aí o Senhor ontem de madrugada, ele me deu essa palavra de 1 Samuel 15. E essa palavra, ela foi de acordo com o início da GC. Porque sempre que a gente perguntava ao Senhor sobre confirmações, ele levava ou para 1 Samuel ou para 2 Samuel.
E aí a gente começa a ficar preocupada, a gente começa a ficar mais apreensivo, porque o que está acontecendo com Saul aqui, até chegar no ápice da desobediência a Deus, existiu algo que foi plantado primeiro. A desobediência, ela começa aos poucos. A desobediência ao Senhor, ela vai indo de degrau em degrau. Ela não vai, do nada, a pessoa chega e desobedece ao Senhor. Para ela chegar no ápice de desobediência a Deus, foi porque houve algo antes. Houve pequenas sutilezas, pequenas desobediências lá no início que não foram tratados, que não foram cuidados, não foram considerados. E aí o Senhor, Ele diz que tem uma grande obra para você e para mim. Porque Ele que nos chamou, Ele chamou você, Ele chamou a mim. Aqui o Senhor, Ele está falando que Ele levantou a Saul. Aleluia. Ele levantou a Saul. E se Ele levantou a Saul, o Senhor ungiu, o honrou na frente de todos. O que o Senhor espera é o quê? Obediência. Aleluia. E aqui vai dizer, disse Samuel a Saul, enviou-me, aleluia, o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, as palavras do Senhor. Quando o Senhor, Ele começa a falar muitas coisas repetidamente, com você e comigo, a gente precisa dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Se o Senhor, Ele está repetindo várias vezes, será que Ele já não está falando? Porque às vezes a gente pergunta, Senhor, me dá confirmação disso, fala comigo em relação a isso, e às vezes o Senhor, Ele já deu. Mas aí, muitas das vezes, a gente não quer ouvir, não quer considerar. E aí a gente precisa orar a Deus pedindo, Senhor, me liberta disso. Me liberta, porque se é isso daqui que está sendo um empecilho para que eu venha na total obediência a Ti, então me ensina a Te obedecer. Me ensina, porque aí você deixa ser maleável por Deus, as coisas elas vão passando a fluir. O Senhor, Ele deu uma ordem aqui. Aleluia, enviou-me o Senhor ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Eu preciso fazer uma alusão aqui. Israel é o povo escolhido de Deus. Você é o povo escolhido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é o povo que Deus, que Cristo, assim como foi falado aqui, como uma galinha junto aos seus pintinhos. Foi o que o Senhor, Ele fez com você e comigo. Então as suas guerras não são mais suas, são de Deus. O Senhor peleja pelo seu povo. Você não precisa mais ficar preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado. Deus, Ele tudo sabe. Nas mãos de Deus é tudo certo. Não existe, poxa, isso daqui deu errado. Não, nas mãos de Deus, que Ele viu de cima, Ele sabe que deu certo, Ele sabe que deu errado. Deus, Ele sabe de absolutamente de todas as coisas. Mas a gente precisa se deixar ser maleável por Deus. Os amalequitas, aleluia, perdão. Assim castigarei o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subiu o Egito. Amaleque, ele teve uma posição aqui de se levantar contra os filhos de Deus. É como se no meio do caminho ele tivesse encontrado uma oportunidade, como uma cobra que vai se rastejando até o momento certo de pegar e arrancar, como uma forca que aos poucos vai seguindo e vai amarrando aos poucos e ninguém percebe. Mas o Senhor, Ele está atento aos passos do inimigo, para que você e eu não venhamos a cair. Mas aí a gente vai ver que durante o processo, durante a caminhada, vai ter pessoas que não querem ouvir. Vai ter pessoas que não serão maleáveis à voz de Deus. E vão querer que você não seja também. Vão tentar te influenciar a ser ou continuar a sendo do mundo. E aí o Senhor, Ele pega e fala, eu vou fazer uma limpa aqui. Eu vou fazer uma limpa na tua casa. Eu vou fazer uma limpa nas tuas amizades. Porque agora já não te convém mais. Então aí você começa a ver algumas situações acontecendo. Mas aí Deus, Ele fala para você e para mim, não se preocupe, porque eu sou Deus e eu estou no controle. Eu estou em rodas, eu estou em mesas e eu escuto conversas que você não escuta. Então se faz necessário que Ele venha limpar agora, para que lá na frente você não tenha que ouvir. Todas as vezes que eu tentei segurar algo que Deus falou para deixar ir, sabe o que aconteceu? Discussões e dissensões. Eu falei, poxa, Senhor, que pena. Seria tão bom se quando o Senhor falou, termina aqui,
tivesse simplesmente obedecido e terminado ali. Quem sabe amizades poderiam ter continuado. Quem sabe aquela intimidade com pessoas, amigos, amigas poderia ter continuado. Mas aí, por falta de ouvir o que Deus ele tinha a dizer, houve as dissensões. Houve mais ou menos como aconteceu com Abraão e Ló. Deus ele não mandou Ló ir para lá, tampouco Abraão. O que ambos tinham que ter feito era orar a Deus: Senhor, permanecemos juntos, together? Permanecemos juntos ou cada um vai para um lado? Olha onde Ló foi parar, em Sodoma e Gomorra. E ele quase se perdeu naquele local, ele e suas filhas, porque ele ia entregar suas filhas para se casar com os homens daquele local. Homens cheios de pecado. O pecado daquele povo já estava tão grande que estava chegando nas narinas de Deus. Você tem noção o que é um pecado chegar nas narinas de Deus? O que é Deus rejeitar o povo por conta do pecado? Deus falar, se santifica, e o povo não se santificar. Eles já não estavam mais no pecado, eles chegaram na iniquidade. A iniquidade, você não vai ver pessoas iníquas que estão na iniquidade se arrependendo dos seus pecados. Elas não se arrependem mais porque agora o pecado virou anestesia. Já estão anestesiados. Está tudo bem, está lá fora. Está tudo bem, está fazendo aquilo que quer fazer. Está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso. A zona de conforto está perfeita. Mas a porta do inferno continua sendo larga, perfeita também. E é para lá onde muitos vão. A gente vê aqui, a gente passa a conhecer um pouco o coração de Saul. Quando Deus ele manda ele matar todo. Não trazer nada. E ele traz. A gente precisa tomar cuidado. Porque a desobediência de Saul aqui o destituiria como rei. Mas o pior de tudo não é ele ser destituído como rei. O pior de tudo, que deveria ter sido para Saul, é a presença do Senhor se apartar dele. Parece que parou. A presença do Senhor ter se apartado dele. E eu vejo que o Senhor ele está operando na minha vida, na sua vida, dessa forma hoje. Nos fazendo observar. Fazer, como é que é o nome? Um flashback da nossa vida. Até aqui você chegou, você e eu que chegamos obedecendo a Deus. Agora vamos chegar numa parte que a gente vai sair da presença. A gente vai dar ouvido ao que o mundo está falando. Nós vamos dar ouvido ao que o povo lá fora está falando. Ao que o inimigo muitas das vezes sussurra tentando te trazer ansiedade, dizendo que as coisas não vão fluir, que você é uma perda de tempo, que já era, que acabou. Quem não te levantou é Deus. Você e eu estamos aqui por um propósito e a gente vai cumprir esse propósito. Aleluia. Mas você e eu precisamos tomar cuidado para não sairmos da batuta de Deus. Quando o Senhor ele ordena algo, não é à toa. Amaleque foi contra o seu povo, contra o povo escolhido de Deus. E vai acontecer isso, morte, contra aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Você e eu se tornamos ungida do Senhor. Então Deus ele vai pelejar a sua luta. Você não precisa mais fazer a lei, você só precisa fazer a sua parte, que é orar, jejuar, buscar, continuar adorando. Está se levantando? É Deus limpando a casa, não se preocupa não. Está difícil? Não se preocupa, Deus está ajeitando a casa. Outra hora você havia colocado o sofá na mesa e achou que estava tudo certo. Aí o Senhor ele te desperta. Aí quando ele te desperta, abre os seus olhos e você começa a tirar o sofá da mesa e colocar no local que deve. As mesas, aleluia, glória a Deus, as cadeiras estavam outrora em outros lugares, estavam emborcadas e você achava que estava tudo certo. Aí o Senhor ele vem e abre os seus olhos. E quando o Senhor ele abre os seus olhos, ele coloca tudo no seu devido lugar. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, porque ele te despertou, você sabe que agora você está em batalha. Porque quem sabe possa ter pessoas ao seu redor que não despertou ainda. Não foi difícil para você despertar? Não foi difícil para você passar pelas batalhas? Até o Evangelho te alcançar? Despertar alguém do sono profundo não é fácil. Requer oração, requer jejum. Mas, poxa, você é um testemunho vivo, você e eu. Se o Senhor ele nos trouxe aqui, outrora era só o pastor Josias, quando nem era pastor, buscando pela sua família. Hoje a família está toda junta. Aleluia. Outrora era só a nossa diaconisa Elisângela, buscando. Aí o Senhor vem, traz o nosso irmão Luiz. E aí cresce a família. Outrora era a nossa missionária Reginalda. Outrora era só a nossa irmã Liane, nossa irmã Grace, nosso irmão Antônio, nossa irmã Luana, Josilda.
Outrora era só vocês. E aí o Senhor ele vem e começa a colocar pessoas ao lado de vocês. Glória a Deus. Te deixando maleável. Opa, tá indo para a igreja? Então, aí você olha para a pessoa só está doida para um convite. Está doida que você lance o convite, porque às vezes a semente, o Senhor ele vai te entregar a semente do convite. Às vezes o Senhor ele vai te usar para trazer pessoas. Para o pastor pastorear. Às vezes você só vai ser o canal para o pastor pastorear. Enquanto o Senhor ele vai te tratando, você só vai fazendo a parte de Deus. Glória a Deus. Logo você vai estar pregando, logo você vai estar jejuando mais, vai estar orando mais, vai estar buscando mais. Porque não foi Deus que chamou? Se foi o Senhor que chamou, Ele vai te levantar. Ele vai te reerguer. Mas no meio do caminho, precisamos ter um cuidado. Esse cuidado do Senhor por nossa vida, a gente não pode deixar passar. Não pode, porque quando o Senhor ele fala, arranca tudo, a gente precisa simplesmente obedecer. Quando o Senhor ele fala, tira tudo, é porque Ele sabe que aquilo dali pode ser um laço para fazer você e eu cairmos lá na frente. Então a gente precisa fazer a oração de Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Senhor, vê se há em mim, Senhor, ainda algum pecado que eu desconheça. Me faz conhecer esse pecado para que eu não venha mais cair nesse pecado. Para que eu não venha mais cometer esse pecado. Porque se eu não sei qual pecado é, eu posso estar na inocência. Mas Davi, ele tem a autoridade, a ousadia de orar. Senhor, eu quero saber qual pecado é esse para que eu não venha continuar pecando dessa forma. Me tira da inocência, Senhor. Eu quero saber qual é, porque eu quero estar limpo perante o Senhor. Mas aqui a gente vai conhecer um pouco do coração de Saul. No 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui vai dizer, no 9: e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais mais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Mas Deus não falou para se livrar de tudo? O que o Senhor está falando para você e para mim hoje? Se livra de tudo. Deixa, você não está perdendo nada. Às vezes você está segurando algo que o Senhor já falou: filha, eu posso ir com você até aqui. Daqui para lá já não é mais eu. Daqui para lá é dor e sofrimento, porque eu estou contigo até aqui. Eu estou te sustentando, eu estou segurando firme a tua mão, eu vou te santificar, eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te libertar e eu vou te dar uma nova vida em mim. Desapega, pode deixar ele. Pode deixar, que ele se garante de te curar. Aleluia. Pode deixar aí. É o Senhor ele falando, pode deixar. Ele se garante de tratar do teu coração, Glória a Deus. de tratar da tua mente, de tratar das pessoas também que você orou, que o Senhor arrancou, mas não significa que você não vai orar por essas pessoas. Mas é que não é mais o tempo de estar junto. Aí o Senhor ele vai falar em Eclesiastes 3 que existe um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. E vai dizer uma parte que existe o tempo de abraçar e o tempo de deixar do abraço. Vamos dizer que o Senhor está colocando você e eu hoje no lugar de deixar do abraço. O local de deixar do abraço é o Senhor falando, agora eu estou tratando. É o local que eu estou te tratando, que eu estou te cuidando, que eu estou te curando. Mas não precisa deixar de orar por essas pessoas. Continua a oração, mas não tente mais abraçar quando o Senhor lhe falou, agora é o momento. Agora é o momento, filho, porque eu estou voltando, eu estou às portas, eu preciso usar vocês. Aleluia. Ele precisa usar. Quem o Senhor ele vai ungir? Quem pode dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a mim? Quem o Senhor ele pode usar? Aí a gente, muitas das vezes, a gente fica com medo. Ai, Senhor, não sei. É muita coisa, o inimigo tenta colocar. A batalha é muito grande, eu não vou conseguir passar. Mas você não estaria nem aqui se Deus ele não tivesse te sustentado. Teve uma pandemia. Estamos ouvindo agora rumores de guerra. Estamos ouvindo mais pandemias surgindo aí. Mateus 24 vai falar sobre isso. Se o Senhor não sustenta você e eu, a gente já estaria embora há muito tempo. Nós não estaríamos mais aqui. Se Ele te sustentou até agora, você acha que Ele não vai te sustentar mais ainda agora? Você caminhando com Ele? Agora você conhecendo a Ele? O Senhor está falando, tire o Saul dentro de você. E de mim, porque eu não sou maior do que vocês. Eu preciso tanto dessa palavra. O Senhor está entregando aqui agora, fresquinho, porque não teve anotações. O Senhor ele falou, filha, você vai precisar confiar em mim.
Às vezes na pregação a gente precisa confiar no Senhor. Aleluia. Senhor, é o Senhor que vai conduzir, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai nos guiar, é o Senhor que vai mostrar aonde o Senhor quer que a sua igreja venha caminhar, onde o Senhor quer que a sua igreja esteja, qual é a forma espiritual que o Senhor quer que nós venhamos esteja, que o Senhor quer que nós estejamos. Tira o Saul, arranca, Senhor, tira o espírito de desobediência de mim, perante a tua palavra. Pode tirar, Senhor, pode arrancar, vê se é em mim, Senhor, ainda alguma queda. Arranca, pode arrancar, Deus, vai doer, mas olha, é melhor doer e sofrer um pouco agora do que ouvir isso. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ainda clamou por Saul, sabendo que Saul desobedeceu a Deus. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Ele executou? Não. O Senhor lhe falou para matar tudo, todos, não levar requisitos do passado. Porque quando o Senhor ele ordena, você vai e faz aquilo que ele mandou você fazer, já se torna no passado, já está passado. Será que ele obedeceu a Deus aqui? Aleluia, glória a Deus. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido depois que ouço, Saul? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, porque o Senhor ele sabe o que fez com o povo. O Senhor sabe qual é o espírito que está operando ali. Quando o Senhor ele manda uma ordem como essa, eu preciso crer, e eu creio que o Senhor ele viu além. Porque o Senhor está falando aqui para mim, nem poupar as crianças. Vai saber o que eles poderiam fazer com essas crianças quando viesse a crescer. Então o Senhor ele fala: leva tudo, arranca tudo, pode levar, não quero. Perante mim não passou. A desobediência chegou até a mim. Porque, gente, quanto mais é lidado, mais é cobrado. A gente pode dizer: poxa, mas Deus pegou muito pesado com Saul, tirar ele como rei por conta dessa desobediência. Poxa, mas Moisés ele também não entrou na terra prometida. Por quê? Porque a quem Deus ele entrega, ele muito cobra. Então quanto mais o Senhor ele te entrega, quanto mais você se prepara, quanto mais você se posiciona, mais responsabilidade o Senhor ele te entrega e espera de você. Agora ele não te trata mais como uma criança. Quando eu era criança, agia como criança, fazia as coisas de criança, mas agora eu cresci, me tornei mulher, me tornei homem. Agora eu deixei as coisas de criança para trás, agora é coisa de adulto. Aleluia. Agora eu preciso agir como o Senhor me chamou para agir, com responsabilidade. Agora, a responsabilidade com o reino, o que o Senhor está falando para você. Porque eu creio que para cada pessoa o Senhor ele deixa a sua porção. Cada um pega a sua porção, porque a gente às vezes pergunta: Senhor, testifica, fala comigo, me mostra que é o Senhor. E aí tem pessoas que vão em igreja perguntando ao Senhor se realmente é aquilo. E aí o Senhor ele parece que usa os pregadores para falar a mesma coisa. Quer mais confirmação do que essa? O Senhor ele está falando: desperta, para você e para mim. Desperta, porque quando o Senhor ele traz uma palavra como essa, significa que o inimigo ele está preparando alguma coisa. Significa que o inimigo ele possa estar tentando tramar alguma coisa, mas tão sutil para fazer você desobedecer ao seu Deus. Por isso que a gente precisa ser totalmente dependente de Deus, e não dos homens, e não das mulheres, não das pessoas que falam e pensam o que quiserem perante nós. Você vai deixar de obedecer ao seu Deus porque alguém falou alguma coisa? Porque alguém falou: nossa, agora está querendo dar um de crente. Poxa, não, agora está querendo dar uma de ler da palavra. Por isso que o Senhor ele te afasta. O Senhor teve que me afastar das amizades. Sabe por quê?
porque ele precisava colocar o seu caráter em mim, os seus princípios em mim. Como eu poderia continuar conversando com eles no meio deles e falar de Deus? Eu estaria como hipócrita. Aí o Senhor ele pega e fala: eu vou te separar porque eu vou te limpar. Eu vou te mostrar quem eu sou. Porque se você pergunta a Deus quem Ele é, Ele se mostra para você. Se você bate na porta pedindo para Deus te mostrar um pouco da sua glória, você pode ter certeza que Ele mostra por meio da palavra, por meio do Evangelho. Não deixe com que a palavra desse livro venha sair de você, da tábua do seu coração. Porque a palavra que está sendo ministrada no seu coração, quando você lê na tua casa, quando o pastor prega, quando o Senhor levanta alguém para pregar, você precisa esconder. Se é preciso esconder a palavra na tábua do coração, é porque alguém pode tentar roubar. E é por isso que você precisa meditar nela dia e noite. Dia e noite. O Senhor me despertou numa EBD. Eu gosto muito de EBD. Porque Ele falou, tinha falado com a nossa diaconisa. Ela falou sobre algo que ficou no meu coração. E eu comecei a pensar. Quando você começa a deixar de fazer as coisas que antes fazia, mesmo que seja, não Senhor, só parei de fazer isso. Mas se é para o Senhor, é muito. Aí você fala que deixou de orar naquele horário, naquele momento que você tinha com Deus. Aí você fala, não, deixa para de noite. Poxa, Deus ele não precisa ser o seu início, o seu primeiro. Requisitos da morte espiritual, que eu não vou falar sobre, porque o Senhor tem outro mistério. Mas a gente precisa parar para olhar para a nossa vida. Lutar pelos céus, porque a palavra de Deus vai dizer que, aleluia, glória a Deus, o reino dos céus ele é tomado à força. E aquele que o toma à força se apodera dele, se apodere do céu. Se apodere do céu, porque a tua alma depende disso. A alma da tua família, dos teus amigos, das pessoas que o Senhor vai fazer você conhecer, depende disso. E é por isso que o que já está sendo entregue aqui para você e para mim, o Senhor ele já vai cobrar. Porque o Senhor ele entrega. E ele espera que agora a gente comece a agir de tal forma. Agora o Senhor ele já fala para você, já pode colocar em prática o que você está aprendendo. Nossa, mas Senhor, está muito difícil na minha casa, então você vai se levantar na tua casa em oração. Poxa, mas sempre que eu oro, pessoas estão incomodadas, então você ora aqui em espírito, só você e Deus. Vai passando pela casa, toca na porta da sua casa, Senhor, unge a minha casa. Repreenda toda inveja, repreenda todo laço. Você vai passando aqui, precisamos ter sabedoria, para que não cause discussão, para que o inimigo ele não venha tentar trazer para dentro de casa algo que o Senhor não falou para trazer. A gente precisa buscar sabedoria, e a gente conhece a sabedoria por meio da palavra. Saul ele já estava mostrando os requisitos da morte espiritual. Saul ele já estava mostrando os requisitos da vida sem Deus, da vida de desobediência a Deus. Uma sutileza ali, uma sutileza aqui, e conforme a gente vai vendo o caminhar da história, a gente vai ver que o Saul ele não estava com medo de perder a presença, ele estava com medo de perder o reino, de perder o trono, de perder os holofotes. Então quando o Senhor fala para você e para mim, pode arrancar tudo, pode deixar que eu estou no controle, deixa, arranca, pode deixar tirar. O Senhor ele te sustenta, você não precisa disso, e Ele mostra para você que você não precisa disso. No passado eu falava, como viver sem música do mundo, eu falava isso, e aí o Senhor ele pegou e falou para mim, eu vou te mostrar como viver, porque se isso daí está te dominando, isso daí pode fazer você cair. Então eu vou te mostrar como viver sem isso, eu vou te mostrar como é o teu domínio próprio, que fala em Gálatas 5:22, eu vou te ensinar como fazer. E aí você fala, Senhor, amém. Amém significa que assim seja. Você sente uma autoridade, você sabe que a força já não é tua. A força de batalhar e conseguir vencer a batalha já não é tua. É o próprio Deus que está te enchendo da presença. É o próprio Deus que está te enchendo do teu Espírito Santo. É o próprio Deus que está te enchendo do azeite. É o próprio Deus que já está operando sobre a tua vida. É o próprio Deus que já está te fortificando a armadura de Efésios 6. É o próprio Deus que já está operando. E você começa a ver ao redor. Glória a Deus. Aleluia. Porque você começou a mudar. Quem sabe o redor esteja do mesmo jeito, mas você já percebeu, você foi desperto. O Senhor ele te acordou. Infelizmente, quando Saul ele acorda, ele vê que ele perdeu o trono. E Samuel ele diz para ele,
Porque Saul diz: mas o povo tomou dos despojos de ovelhas e bois, o melhor da designada destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele não era o rei? Deus, ele vai dar autoridade para algumas pessoas aqui. Autoridades muito sérias. Muito sérias. Nesses últimos dias é o que precisamos. Em Joel 2 também vai falar sobre o derramar do Espírito sobre todo o povo. Homens, mulheres, crianças. Então o Senhor, ele vai levantar pessoas aqui com cargos altos, com cargos que vão mudar vidas, que vão decidir se vai ser A ou se vai ser B. E aí o Senhor, ele desperta você e a mim. Se eu estou te dando essa autoridade, eu requisito de você obediência total. Aleluia. Precisamos da obediência total a Deus. Você não pode temer o que o povo vai achar. Você precisa temer a Deus. Porque Samuel vira para Saul e fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. É o Senhor falando: pode você, Saul, orar, pode você, Saul, jejuar, pode você, Saul, adorar, ler a palavra, pode você fazer tudo isso. Mas quando eu falo para você obedecer, eu estou falando que você pode jejuar e você pode orar. Mas se você não me obedece, tanto o seu jejum quanto a sua oração eu não recebo. É muito forte. Meu Deus, eu estou sentindo o pesar dessa palavra. Meu Deus. Se posicionar perante Deus em oração é obedecer completamente. Vai ter pessoas que vai falar o contrário. E se não está falando ainda, o Senhor, quando Ele traz uma palavra forte, pesada assim, é porque Ele está falando, lá na frente vai vir. E aí eu preciso que você se coloque na posição que eu vou te chamar. Porque você não está orando, pedindo ao Senhor, Ele vai te entregar. Porque na palavra de Deus vai dizer: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque, como foi falado aqui, bênçãos entregadas antes do tempo, ela vai embora. É como areia. Eu falo por mim. Eu sempre falei para o Senhor: Senhor, faz uma borboleta, algo muito bobo. Que às vezes eu falo coisa besteira com Deus. Faz uma borboleta pousar em mim, Deus. E eu todo dia orando: Senhor, por favor, só vem abelha. É muito cansativo às vezes. Eu entro no lugar, as abelhas vêm para mim. E eu falei: Senhor, eu preciso, só quero uma borboleta. Quando eu chego perto da borboleta, ela voa, ela corre. E eu pedindo ao Senhor, até que teve um dia que eu estava chegando em casa. Do nada veio uma borboleta e pousou em mim. Eu olhei para ela, tomei um susto, gritei. A borboleta foi embora. E aí eu fiquei no meio da rua: não, Senhor, desculpa, eu esqueci daquela oração. Volta! Eu fui atrás da borboleta e ela já foi embora. No meio da rua. Aí o que o Senhor falou comigo em relação a isso? Filha, eu estou querendo te ensinar que bênçãos antes do tempo é assim. Vai chegar, vai tocar até em você, mas vai embora, não vai sustentar. Por isso que o Senhor, Ele vai te entregar assim o que você está pedindo, se for de acordo com o querer dEle. Porque a gente ora: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque a vontade dEle vai doer um pouco. Porque já só em falar do Senhor, Ele tocar e tirar algumas pessoas já dói. Machuca. Você vai sentir. Te tirar de algumas zonas, de alguns locais vai doer. Você já sente. Mas poxa, não tem um Senhor melhor para você e para mim? Esther jamais imaginaria que ela seria rainha, se casaria com Assuero. Mas poxa, a obediência dela perante Deus, o temor dela perante Deus não colocou ela em tal lugar, em tal patamar. Quem é qualquer pessoa dizendo que você não vai chegar lá? Quem é qualquer pessoa falando que não vai dar certo, que você não vai dar frutos, que não vai fluir? Então por isso que o Senhor está falando para você e para mim: abandona o espírito de Saul, o espírito de idolatria. Arranca, pode arrancar, pode tirar. Pode tirar, não tem medo não. Aqui vai dar a continuação. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse:
o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Sabe o que Deus estava falando aqui? Deus ele estava mostrando a Samuel uma coisa. Samuel passou a madrugada orando por Saul. Samuel passou, Senhor, tentando mudar o pensar de Deus sobre Saul. Tem misericórdia, tem misericórdia. Então aí sabe o que Deus está mostrando aqui para Samuel? Samuel, eu vou te mostrar porque eu não deixei, eu não ouvi, não considerei a sua oração sobre Saul. É porque não houve arrependimento genuíno, houve remorso. O arrependimento genuíno não faz com que Samuel vire as costas e Saul venha e arrasgue o seu manto. O arrependimento genuíno faz com que você venha botar a cara no pó e ter o coração quebrantado. Senhor, me perdoa. Aleluia. Senhor, me perdoa, não deixa eu sair da tua presença. Às vezes eu tenho que fazer essa oração. Porque às vezes a batalha está tão grande, às vezes a carne ela quer bater na porta. E o velho homem ele precisa entender que ele morreu. Você precisa bater todo dia na cara do velho homem. E como você bate? Lendo a palavra, se enchendo. Aí a gente tem que fazer como o pastor Josias muitas das vezes fala: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, não me deixa cair, não me deixa sair da presença. Senhor, lembra das orações feitas, Senhor, no início, que eu fiz as orações pedindo para não me tirar da tua presença. E eu tenho que lembrar o Senhor: Senhor, por favor, lembra das orações das pessoas que estão fazendo orações por mim, pela minha vida. O Senhor falou que eu sou bênção, o Senhor falou que tem promessa, o Senhor falou que vai me colocar, Senhor, num alto retiro, Senhor, para adoração a Ti, Senhor, para que o Teu nome possa ser exaltado, glorificado, grandioso, através de nós, instrumentos em Suas mãos. Senhor, lembra, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. A gente precisa fazer essas orações. Senhor, lembra quando você não estiver aguentando, estiver não conseguindo orar, Senhor, lembra. Pede ao Senhor para lembrar, porque conforme você ora a Ele vai lembrar a ti do local onde você não deve sair. O Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio. Você acha que Ele vai ter prazer na morte de um filho de Deus? Na morte do filho de Deus, morrendo espiritualmente.